Marcos, capítulo 3. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: "Levante-se e venha para o meio." Jesus disse para eles: "O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou matar?" Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: "Estenda a mão." Ele estendeu e ela foi restaurada. Então, os fariseus saíram e colocaram-se a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, Jerusalém, Idumeia e das regiões ao outro lado do Jordão, arredores de Tiro e Sidom, foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco, para que evitasse que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Tu és o Filho de Deus!" Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviassem a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, que deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, que o traiu. Então, Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: "Ele está fora de si." E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: "Ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios." Então Jesus os chamou e lhes falou uma parábola: "Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo, se estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar numa casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes ele esteja amarrado. Só então poderia roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno." Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: "Ele está com o espírito imundo." Então, chegando a mãe e os irmãos de Jesus, ficando lá de fora, mandaram que alguém chamasse. Havia muita gente sentada ao seu redor e lhes disseram: "Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram." "Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos?" perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: "Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe."